Fala galerinha do sétimo ano, e aí, tudo belezinha com vocês? Bem, hoje nós vamos para mais uma videoaula aqui, tá? Nós vamos estar abordando o capítulo 28 e o capítulo 29, isso mesmo, vai ser 2 em 1. E já peço desculpas pela forma que está o slide. Ah, professor, por que tá desse jeito? Porque acabou que o programinha que estava aqui no meu computador deu ruim e temos que seguir dessa forma, tá? Então, por favor, ignorem. O que é importante ao conteúdo e que você possa entender de forma bem simples e bem objetiva a nossa matéria, tá? Bem, vamos lá. O que nós vamos ver hoje vai ser placas tectônicas. Bem, é a continuaçãozinha da nossa aula passada, lembra? Aula passada nós falamos aí de vulcões, nós falamos que os vulcões vão ser ocasionados pela colisão, né, entre placas tectônicas, entre estruturas geológicas, e aqui nós vamos ver essas estruturas hoje, tá? Olha só que bacana, cara. Olha essa imagem. Cara, essa imagem aqui, de um lado está uma placa, do outro lado está uma outra placa, tá? Aqui está um encontro dessas placas. Nós vemos na imagem que elas estão se afastando, elas se afastaram. Ah, professor, isso aqui tem movimento, isso aqui se movimenta? Sim, galera. As placas estão em constante movimentação. Obviamente é um movimento muito imperceptível, mas elas se movimentam, beleza? Quando essas placas têm um encontro entre elas, nós vamos ter aí algumas vibrações. E essas vibrações vão ser sentidas aqui na crosta terrestre, na superfície. Essas vibrações vão ser os terremotos, tá? E terremotos nada mais são do que tremores da Terra, né? Que também vão ser conhecidos como sismos, que vai ocorrer aí como consequência dos movimentos das placas tectônicas que vão compor a litosfera, né? Que é uma daquelas partezinhas ali mais externas das camadas do nosso planeta, beleza? E aí, galerinha, nós temos três tipos de movimentos, tá? Nós temos três tipos de movimentos. O movimento de, se liga, o movimento divergente, o movimento transformante e o movimento convergente, beleza? Preste atenção. O movimento divergente vai ser o afastamento entre essas placas. Perceba aqui que nós temos afastamento entre essas placas, tá? O movimento transformante vai ser simplesmente a famosa sarradinha, né? Vai ser ali, o movimento lateral, vai ser de forma lateral, tá? As placas elas vão se encontrar, mas vão ter um movimento entre elas ali, lateral, beleza? A famosa sarradinha entre as placas. E o próximo movimento vai ser o movimento convergente, que é a colisão, né? É um encontro entre essas placas. Uma placa mais densa, ela desce, e uma placa menos densa, ela sobe. Quando nós temos um encontro dessas placas, nós vamos ter aí os sismos, beleza? Mais uma vez falando, tá? Que vai ser os terremotos. Bem, galera, olha só. É o seguinte. Nós, além dessas placas, né, além dos tremores que nós temos, essas placas elas também vão formar aí cadeias de montanhas. Elas vão formar aí falhas, beleza? Quer ver? Vou te dar um exemplo. A cadeia de montanha, a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira do Himalaia, né? As montanhas maravilhosas que nós temos no Himalaia, as montanhas maravilhosas que nós temos aqui no Brasil, que nós chamamos no Chile, que nós chamamos no Peru, tudo isso aí vai ser consequência do movimento das placas tectônicas. E aqui nós temos uma falha, né? Essas falhas aqui são ocasionadas pelo movimento transformante. O movimento transformante, ele tende a formar muitas falhas, tá? Essa falha é uma das mais famosas, chamada falha de San Andreas, tá? Ou falha de San Andreas, beleza? Cuidado, não é GTA San Andreas não, tá? É falha de San Andreas, beleza? Essa falha aqui é por conta ali do movimento transformante. Show de bola, galera? Bem, quando nós temos a colisão ou
simplesmente o movimento lateral, essas falhas, né? Nós, como mais uma vez estou falando aqui, nós vamos ter os terremotos. As falhas, elas podem ser de forma aparente, como vocês veem aqui, ou pode ser também de forma subterrânea, tá? Quando essas falhas se movimentam, nós temos os terremotos, legal? E aqui está um exemplo para que vocês possam enxergar e analisar de forma bem simples mesmo como que pode funcionar um terremoto. Olha só, perceba que nós temos uma placa tectônica vindo da esquerda para a direita e temos uma outra placa vindo da direita para a esquerda. Elas vão se encontrar. Quando elas têm um encontro, perceba que uma dessas placas elas podem formar falhas subterrâneas. Ó. Aqui é uma falha, essa linha amarela. Quando você tem um encontro entre elas, você vai ter as vibrações. Galera, o foco dessa vibração, digamos que o foco seja aqui. Nós damos o nome de hipocentro, tá? O que seria o hipocentro? O hipocentro é o foco, é exatamente aonde aconteceu a colisão entre essas placas. Você tem a vibração, essa vibração ela se perpetua por uma distância muito longa e ao ponto de sentirmos na superfície. Quando nós sentimos na superfície, se for, né, uma vibração muito próxima ao hipocentro, nós vamos dar o nome de epicentro. Então, cuidado, epicentro é o momento em que nós sentimos a vibração aqui na superfície. Hipocentro é o foco, é onde aconteceu a colisão entre duas placas. Beleza? Relembrando, epicentro é o momento, né, é o primeiro local onde nós sentimos a vibração aqui na superfície. Hipocentro é a parte interna, é aonde originou, é aonde acarretou as vibrações por conta da colisão ou, né, da aproximação entre essas placas. Beleza, gente? Tranquilo? Uma outra coisa, como que nós, né, medimos essas vibrações? A intensidade dessas vibrações. Porque, concorda comigo, quanto mais tem vibração, quanto maior a vibração, maior vai ser o terremoto. No Brasil, não temos terremoto. Por quê? Porque no Brasil, o Brasil está localizado no meio de uma placa, a placa sul-americana, é uma placa muito grande, o Brasil está no meio, então nós não temos periferias, pode-se dizer assim, para sentir muito terremoto, né? É como se a placa se movimentasse e nós ficássemos em cima dela, nós não sentimos de uma forma tão brusca essa movimentação, diferente do Japão. Né? O Japão está no meio do encontro de três placas, então essas placas estão em constante movimentação, consequentemente vai ter bastante terremoto e tsunami. E aí já fica um spoiler para o próximo assunto que vai ser tsunami. Tá? Bem, voltando para a aula, como que nós medimos a intensidade da vibração desses terremotos? Galera, nós medimos pelo sismógrafo. O sismógrafo, como você pode ver aqui, ó, ele simplesmente fica fazendo várias linhas, né, tracejadas, fica fazendo várias vibrações aqui. Quanto maior essa linha, maior a vibração. E quanto maior a vibração, maior vai ser o grau de periculosidade na escala Richter. Tá? A escala Richter foi uma escala desenvolvida por um cientista, né, um pesquisador chamado Charles Richter e Benno Gutenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos, no ano de 1935, onde que eles desenvolveram uma escala de 0, né, aproximadamente aí 0 a 9. Quanto mais próximo do 9, mais perigoso, mais brusco, mais violento vai ser o terremoto. Quanto mais próximo de 0, menor vai ser ele. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, tivemos um terremoto, né? Se eu não me engano, foi no Chile, que foi 9,5 esse terremoto. Se eu não me engano, tá, galera? Não tenho muita certeza. Bem, esse terremoto foi 9,5. Destruiu tudo. Destruiu tudo. Não sei se foi no Chile ou se foi na África. Mas enfim, esse terremoto destruiu tudo. Absolutamente tudo.
tá? Escala Richter de 9.5, beleza? Geralmente, você tem um terremoto mais brusco a partir do 6. Então, a partir do 6 para cima, você já tem um terremoto muito forte. Legal? Bem, galera, e se esse terremoto for no meio do oceano? Se for no meio do oceano, nós temos um maremoto, tá? E o maremoto vai causar os tsunamis. Tsunami, que é um nome japonês, beleza? Para maremoto. Bem, quando você tem os abalos sísmicos, né? O hipocentro lá no meio do oceano, olha o que acontece. Você tem uma grande liberação de energia, um grande deslocamento de água. Cara, se fosse só no meio do oceano, ia estar tranquilo, porque o oceano tem muita área, tem muito espaçamento. Então essa energia ela ia se dissipar ao longo dos oceanos. Mas, se esses abalos sísmicos, se esses maremotos, que são formados lá no meio do oceano, né, tiverem assim mais próximos da costa, aí nós vamos ter problema. Sabe por quê? Porque conforme vai chegando a crosta, galera, na costa de um determinado país, o que acontece? Essa água ela vai ganhando velocidade. Ela vai ganhando velocidade, mas perceba que vai encurtando o espaço. E você vai tendo um aumento de onda. E essa onda vai ficando grande, com uma velocidade muito alta, com uma velocidade muito alta, e acaba invadindo as cidades. E aí causa isso aqui, ó. Ai, professor, isso aqui tá muito tranquilo. Pô, uma ondinha pequena dessa, galera, preste atenção. Essa onda aqui, além dela ser grande, ela é muito longa. Perceba que ela é muito longa. Então não tem como você furar essa onda e aparecer do outro lado. Não tem jeito, tá? Porque ela é muito longa. Por conta da velocidade que ela ganhou até chegar à costa. Beleza? Parece ser bobeira, mas isso aqui não é, tá? Tanto é que depois fica desse jeito, ó. Para você ver o nível de destruição que tem um tsunami. Tá bom, galera? Bem, o que tem como evitar um tsunami, professor? Aí nós vamos lá para o capítulo 29, né, que fala dos impactos de tsunami. E aí fica uma pergunta. É possível evitar um tsunami? Galera, muitos danos provocados pelos tsunamis poderiam ter sido evitados se os territórios atingidos tivessem um sistema de detectação de sismos, ou seja, tivessem aí os sismógrafos, né? Mas como que seria evitar um tsunami? Bem, pessoal, na verdade não é evitar, mas sim diminuir os prejuízos, né? Diminuir os prejuízos. Como? Através de ferramentas tecnológicas, né? Você criar um muro para receber um impacto, você criar prédios que possam receber o impacto dessas ondas e continuarem ali, né, firmes. Tudo isso aí seria um meio de prevenção dessa situação. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido a aula. Tamo junto, valeu e é nóis.